Olá, senhoras e senhores. Hoje é dia 17 de maio de 2026 e finalmente chegou o dia da minha despedida oficial do mundo da cidadania italiana aqui no nosso canal do YouTube. Sim, eu sei que você já viu isso acontecer antes, mas agora efetivamente é de verdade. E para fazer isso em grande estilo, eu quero começar compartilhando alguns capítulos que a gente viveu juntos. Tudo começou lá na época do Orkut, em 2004, e logo em seguida veio o nascimento do meu blog, minhasaga.org. Aí eu fiz a minha primeira viagem para a Itália, no comecinho de 2007. Depois de alguns meses, a minha segunda e definitiva viagem para a Itália, saindo do Brasil no dia 12 de junho de 2007, chegando no dia 13 de junho de 2007. E logo nas primeiras semanas do país eu percebi que as coisas não iam ser fáceis e nem como tinham me prometido, né? E aí foi quando eu comecei meu trabalho de buscador de documentos, como eu comentei já em vários artigos, em várias coisas lá no nosso blog minhasaga.org. No início de 2008, foi a vez de começar a trabalhar como consultor presencial. Na verdade mesmo, eu comecei o meu trabalho de consultoria lá em setembro ou outubro de 2007, quando tinha acabado de ser enganado, engambelado lá onde eu estava. Saí, fui para Toscana, tive a minha primeira cliente, que eu não considero, é a minha primeira cliente oficial, a Marcelli, que morava em Milano, ela era modelo lá e que tinha tido problemas com o Comune de Milano, mas eu não considero, nunca compartilhei isso como meu primeiro caso oficial, porque foi como se eu ainda estivesse aprendendo como me tornar consultor. Oficialmente eu abri para o público, abri para o mundo no dia 1º de janeiro de 2008, que eu me tornava consultor presencial, e eu participei de forma direta de 296 processos de clientes, amigos e familiares. Mais tarde, comecei com o mundo online. Eu criei a área VIP do blog, o Guia Prático da Vida na Itália, o Manual Sagabook, o curso de formação profissional na busca de documentos, a mentoria para consultores, curso para consultores. No meio disso, a gente fez Saga Contros, workshops presenciais, 2 edições do Experiência ao Vivo, que foi o meu evento que se tornou um espetáculo da natureza, e ainda deu tempo de terminar relacionamento, deixar o Reino Unido, toda a vida que eu tinha construído lá, voltar para o Brasil no começo de 2020. E depois de 10 dias em São Paulo, cheio de ideias e projetos de fazer e acontecer, de revolucionar o mundo da cidadania italiana, chegou o lockdown. E o que aconteceu na pandemia? Quem aqui se lembra dos nossos cafés da manhã no Instagram, onde eu estava preso, morando no Copan, no pleno centro histórico de São Paulo, todo aquele caos lá fora e pessoas morrendo, aquela desgraceira, e a gente ali discutindo assuntos e temas super profundos. Muitos de nós, naquele momento, principalmente na pandemia, a gente começou a olhar para dentro e a perceber que o que a gente acreditava que era importante, meu Deus, que coisa, né? Nem era tão importante assim, né? Se a gente parar para pensar, a gente perdeu amigos, a gente perdeu família, a gente perdeu pessoas muito queridas, e a gente foi relembrado de uma forma mais dolorida possível, que a gente é finito e que o nosso tempo aqui é contado, né? Eu me lembro quando eu estava morando em BH, e durante uma das janelas de reabertura ali da pandemia, porque uma hora abria, outra hora fechava, aquela coisa toda, teve um momento que abriu, eu fui cortar meu cabelo, fazer barba e tal, e o rapaz que me atendeu, ele falou uma das frases mais impactantes que eu tive naquele momento. Ele falou: hoje a gente está rezando para poder encontrar aquelas pessoas que a gente, quando podia, não fazia nenhuma questão ou nenhum esforço de encontrá-las. Ele disse que nunca tinha tempo para visitar pai, para visitar irmão, para visitar tio. E eu não sei você, mas para mim, aquele momento, a pandemia, ela me mudou profundamente. Provavelmente para a grande maioria das pessoas, né? Na verdade, ela terminou de me mudar, porque a minha verdadeira mudança começou no final de 2018, começo de 2019,
comecei a fazer terapia. Eu fiz uma formação em consultor executivo de negócios, aprendi sobre escuta ativa, aprendi uma série de cursos, treinamentos de desenvolvimento pessoal, mais um monte de viagem na maionese. E ali foi a primeira vez, depois de tanto tempo, que eu comecei a me questionar o porquê das coisas. O porquê que eu fazia as coisas como eu fazia. E isso transbordou nos nossos cafés da manhã. Lembra? A gente falava sobre tudo menos cidadania italiana. Como a gente não podia ir para a Itália por causa das fronteiras, porque estava tudo fechado, eu comecei a colocar para fora aquilo que eu conhecia, aquilo que eu sabia, e a gente foi, criando novas aventuras. Comecei uma formação em psicanálise clínica, voltei para a faculdade, fiz uma faculdade de marketing online, fiz administração, ao invés de administração que eu já tinha começado lá em 99. Enfim, criei a campanha do Sagabook R$1. Sei lá quantas lives eu fiz aqui no YouTube, no Instagram, dei mentoria gratuita para buscador, para consultor, conheci a minha linda esposa Fran, nos casamos em plena pandemia, viajamos pelo Brasil e assim que a fronteira abriu, a gente foi para Itália. Eu voltei para Itália e ela ia pela primeira vez. Só que tinha alguma coisa diferente. A Itália não era mais a mesma que eu tinha deixado quando eu fui morar em Liverpool. Depois da pandemia, e tinha acabado de terminar a pandemia, ainda estava tudo meio confuso, né? Quem estava comigo naquela época, muitos de vocês estavam comigo naquela época, e lembra que eu criei uma comunidade chamada Vida na Itália, assim, para documentar, olha gente, eu tô indo para a Itália agora, então eu imagino que vai ter uma comunidade de pessoas que vai querer compartilhar o mesmo, né? Muita gente estava indo para a Itália, outras pessoas estavam morando em outros lugares do mundo, e inventei a comunidade da Vida da Itália. Mudei o nome da Escola da Cidadania para Jornada da Cidadania Italiana. Depois voltou a chamar a Escola da Cidadania Italiana. Encerrei o programa de indicação do blog de profissionais. Voltei com o programa diferente. Tudo muito confuso. As ideias não concatenavam direito. E o mundo da cidadania italiana começou a ficar estranho. Veio a famigerada grande naturalização. Depois a proposta de lei do Menia. E aí eu me senti na obrigação de me posicionar contra aquilo que eu estava vendo que estava se transformando no mundo da cidadania italiana. E ali, meus queridos e minhas queridas, o putifério aconteceu. Eu fui atacado por tudo quanto foi lá. Do grupo de Facebook, advogado, consultor, atravessador, todo mundo. Ex-mentorandos, gente que começou a dizer que eu estava propagando caos, que eu não sabia o que eu estava falando, porque eu estava atacando aquilo que eu via que era a primeira vez, desde que eu entrei no mundo da cidadania italiana lá em 2004, como um potencial explosivo modo que iriam acabar com a cidadania italiana como a gente conhecia. E mesmo sendo a única voz que dizia que as coisas iam mudar, veio que eu temia a nova lei da cidadania italiana. Então, o que estava ruim ficou pior. As mentiras aumentaram, promessa vazia, picareta inventando história para continuar lucrando com o nome em cima do dinheiro das pessoas. Eu que sempre tive que combater informação errada, me vi combatendo fake news. Gente continuando dizendo que dava para fazer o processo da cidadania mesmo com a mudança da lei, aquelas coisas que vocês acompanharam junto comigo. E aí eu percebi que depois da pandemia, e cá entre nós, junto com a minha crise de meia-idade também, que foi tratada em terapia, tudo se tornou muito raso para mim, tudo começou a ficar muito fútil. Cada vídeo que eu publicava aqui no canal era uma enxurrada de perguntas que mostrava que as pessoas não tinham nem assistido o vídeo. Tipo, eu abria uma caixinha de pergunta no Instagram e eu sempre tinha uns mini AVCs com as perguntas absurdas que chegavam. Um monte de gente desqualificada chegando no mundo da cidadania italiana. Empresa abrindo loja no shopping, tratando a cidadania italiana como se fosse venda de alface. Entre no nosso site, faça
a pesquisa de ancestralidade e pague os resultados em suaves parcelas. Advogados que nunca entraram no ficho de Estado Civil querendo me corrigir com informação descabida. Advogados que nunca trabalharam com a advocacia na Itália porque nunca tiveram tempo, às vezes, e competência, porque eles tinham acabado de se formar, encontraram um grande nicho de gente descabelada para conseguir a cidadania italiana e se agraparam nisso, porque se acabar, não vai continuar advogando, porque não tem cliente na Itália, porque não tem experiência prática. E justamente, e de uma forma extremamente justa, é muito difícil ser advogado na Itália, eu concordo, é muito caro e você tem que ter uma certa dose de conhecimento, de indicação para poder se manter. Então, esse é o motivo, é um monte de picareta, de gente inadequada, quer dizer, picareta, vírgula, gente inadequada, vírgula, advogado sem qualificação, vírgula. Começou a ter de tudo no mundo da cidadania italiana. E aí começou a ficar chato. O que era uma paixão de ensinar, uma paixão de transmitir conhecimento, começou a ficar pesante, começou a ficar desagradável, ter que receber link de revista que apareceu na internet sem nenhuma credibilidade, de jornaleco, de revistinha de gente que não tem um caço do que dizer, que só existe para poder ter publicidade e ganhar dinheiro. Tudo virou, no mundo da cidadania italiana, sobre dinheiro. Não era mais sobre propósito, não era mais sobre a cidadania italiana, não era mais sobre honrar antepassado, não era mais sobre raiz, não era mais sobre cultura, não era mais sobre o se emocionar a cada documento que a gente pegava para um cliente que nos contratava para fazer a busca, não era mais sobre o choro junto quando um cliente era reconhecido, a gente levava esse cliente no Comune e ele se emocionava e a gente se emocionava junto. Não era mais sobre a emoção do cliente ligar para a mãe ou para a avó no Brasil e dizer: vó, eu tive minha cidadania, agora eu sou cidadão, obrigado, e aí você tá ali do lado e chorar junto. Não era mais sobre isso. O mundo da cidadania italiana não era mais sobre honrar e resgatar as nossas origens. Os novos personagens do mundo da cidadania italiana era só exclusivamente sobre dinheiro. Era: vamos tirar dinheiro das pessoas o máximo possível. Vamos criar empresas no shopping, vamos usar a inteligência artificial para ganhar milhões de reais, vamos sair em capa de revista, vamos sair em matéria. Dane-se, foda-se a cidadania italiana. Mas veja, isso vai acabar porque é muita... Dane-se. Se acabar, a gente dá um jeito. Nós somos empresários. E é isso que virou a cidadania italiana. Então, eu que sempre tratei a cidadania como devoção, como reverência, com respeito, eu comecei a me sentir deslocado disso. Uma vez eu estava dando mentoria para os profissionais de cidadania e alguém falou: Fábio, qual é o problema, né? Problema é que você trata a cidadania como se você fosse um artigiano della cittadinanza, ou seja, você está lá esculpindo a cidadania. E é por isso que você está tendo dificuldade de ver essa feitura de cidadania em série, né? Gente que abriu escritórios com empresas de telemarketing, ligando para as pessoas, oferecendo processo de cidadania em 36 vezes, fazendo Black Friday, A cidadania virou simplesmente uma mercadoria. A cidadania, aquela forma transmitida de geração para geração, que nós sempre tivemos orgulho, que você que está comigo sempre teve orgulho, e que aquela raça de gente que nunca deveria ter tido a cidadania italiana, porque não tem nenhum caso de ligação com a Itália, nunca nem quis, só entrou nos processos porque algum parente falou, eles se tornaram maioria. E aí eu comecei a ter esse sentimento de inadequação, de não pertencimento. Eu comecei a sentir a mesma coisa, o mesmo sentimento que me fez sair do Brasil. Sabe aquele sentimento que você não se sente parte integrante dessa sociedade? Isso me fez sair do Brasil. Eu tenho certeza que quase a totalidade das pessoas que estão aqui, estão ouvindo esse vídeo, tem o mesmo sentimento. Cara, eu nasci nesse país,
Eu não me reconheço nessa sociedade, eu não me reconheço nessa cultura, eu não me reconheço nesse jeito que as pessoas têm de relacionar. Eu não me reconheço nisso. É exatamente assim que eu comecei a me sentir no mundo da cidadania italiana. É aquela coisa de quando você está no Brasil, sei lá, num carro, dirigindo e observando e obedecendo o limite de velocidade, e aí alguém no carro falou, por que você está devagar? Não, porque eu estou seguindo ele. Não, mas você é idiota, não tem radar. Tá, mas eu não tô fazendo porque... Eu não tô fazendo a coisa certa porque alguém tá olhando. Eu tô fazendo a coisa certa porque eu sei que é certo. Não, mas que idiota, gente. Olha que tartaruga, olha só. Foi assim que eu me senti muitas vezes no Brasil. E foi isso que me fez sair do Brasil. Eu queria viver numa sociedade que eu me sentisse adequado, não julgado. Não receber chacota por escolher o que é certo. E na cidadania eu comecei a me sentir da mesma forma. Então, eu não me vejo, eu não faço mais parte disso que a cidadania se tornou, mesmo antes da lei, tá? Mesmo antes da mudança. Porque agora não são mais as pessoas da ponta, né? Não são mais os requerentes que não sabem como as coisas funcionam e eu tava lá para explicar. Não é mais, né, o cliente ou o leitor ou o telespectador, não é a pessoa que busca informações e entra... E olha, eu não sei sobre cidadania, eu não sei como buscar o documento, eu não sei como fazer isso, e aí eu tava lá para ajudar. Não são mais essas pessoas que não sabem. Quem não sabe um catso do que tá falando é o outro lado, são profissionais que não se dedicam, que não se esforçam, que faz copia e cola, que perde processo, que perde prazo de processo, que finge que deu entrada no processo, mas não deu. Entre no Reclame Aqui, procure cidadania italiana, vocês vão ver o que eu tô falando. É absurdo. Entre no Jus Brasil e procure o nome dos sócios das empresas para vocês verem a quantidade de processos que estão explodindo de mentiras que foram contadas para as pessoas. Então, eu tô aqui para dizer que hoje é dia 17 de maio. Daqui a 2 meses eu completo 50 anos. Eu me recuso a completar 50 anos fazendo algo que eu não acredito mais. E por esse motivo... Esse é o anúncio oficial aqui no YouTube, porque eu já fiz um anúncio oficial no meu blog em outubro de 2025 e agora eu tô fazendo fiz um anúncio oficial no Instagram e achei doveroso vir aqui no YouTube para dizer: estou definitivamente dizendo que eu estou deixando, porque eu já deixei esse mundo da cidadania italiana já há alguns meses, mas agora estou oficialmente dizendo: estou deixando esse mundo, o mundo que eu vi nascer, o mundo que eu vi crescer, o mundo que eu reguei, o mundo que eu pavimentei, ajudei a pavimentar a estrada e que hoje parece que destruíram a estrada, tem cheia de buraco, cheia de curva, cheia de situações perigosíssimas que não é a mesma estrada que eu ajudei a pavimentar naquela época. E aí eu saio de cabeça erguida, eu saio com o coração realmente chateado, dilacerado por tudo que eu tô vendo. Eu criei a calçada, criei as casinhas brancas, as cercas, tudo bonitinho. E veio gente que joga lixo pelo carro, que cospe, que não respeita o limite de velocidade. Mas isso não é responsabilidade minha, né? Como eu aprendi nestes anos todos de terapia, olhando para dentro, nós não temos que pegar lixo dos outros. Então, todos os meus serviços já foram descontinuados, então até algumas pessoas, mas não tem o Guia da Vida na Itália, não tem mais nada, eu não ganho mais um centavo com o mundo da cidadania italiana já há bastante tempo e eu estou muito feliz em relação a isso, eu estou muito tranquilo em poder dizer, eu não preciso, eu tenho uma outra atividade, eu sou bem remunerado, eu estou numa outra atividade que é uma atividade que eu comecei a minha carreira e que agora eu voltei para ela, já estou me sobressaindo na empresa que eu estou, uma empresa multinacional, eu estou felizaço da vida. Voltei para o mundo real. Voltei para o mundo real onde eu converso, onde eu olho na cara das pessoas. Eu escolho com quem eu quero conversar. Não é um algoritmo que me mostra com quem... Não, agora eu tenho contatos reais, vida real. Saio todo dia para ir para o meu trabalho num cenário lindo, maravilhoso, que talvez um dia eu compartilhe, se me der na telha, um pouco com vocês, porque eu acho que é inspirador. Mas... eu quero deixar uma última mensagem para você, que é uma mensagem das minhas próprias palavras, que eu escrevi no dia 8 de novembro de 2007.
quando eu precisei tomar uma decisão que impactou todo o meu futuro na cidadania italiana, quando eu precisei e decidi, eu não precisava, mas eu decidi, depois de perceber que eu estava sendo enganado, e mudar o meu processo para a Toscana. Allora, o que eu escrevi naquele momento foi o seguinte: antes de mais nada, eu quero dizer que a nossa vida é feita de escolhas. Elas podem ser boas ou ruins, mas sempre temos que fazê-las. E, se perceberem, a todo instante em nossas vidas estamos fazendo algum tipo de escolha. Escolhemos a cor da roupa que usaremos para ir para uma festa, o corte de cabelo, dentre tantos aqueles que vimos em uma revista. Escolhemos até se iremos sorrir de volta ao gatinho ou gatinha que está logo ali na balada. E dependendo da escolha, pode ser que nada aconteça e cada um viverá a sua vida, ou pode ser, quem sabe, pode começar um novo romance que vai durar o resto da vida. Como dizemos em italiano, magari. Escrevo isso para que todos saibam que, mais hora, menos hora, vocês também terão que fazer as suas escolhas. Se serão boas ou ruins, deixem que o tempo decida. E saibam que todas elas terão 50% de chance de dar certo ou errado. O risco existe, mas o que seria da vida sem correr riscos? Fiz a escolha certa no momento de mudar meu processo para Toscana? Não sei, só o tempo dirá. Só sei que existem sempre dois caminhos. E uma vez diante deles, não podemos voltar para trás. Temos que fazer uma escolha e eu fiz a minha. E assim eu encerro esse vídeo e esse canal do YouTube aqui. Muito obrigado, muito obrigado pela companhia nessa nossa jornada. E habitualmente termino de uma forma que não poderia ser aquela. Um grande abraço e arrivederci!